Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um MC Fórum Online. Boa tarde, eu sou o Josenias e eu que vou hoje fazer e participar desse evento junto com vocês. Então, já quero começar agradecendo a todos aí pela presença. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos aqui para começar a apresentação, para que o pessoal possa entrar e participar aqui conosco, tá? Eu vou aguardar só mais 2 minutinhos e a gente já começa o nosso evento. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Queria começar aí mais uma vez agradecendo a todos pela participação, pela presença aqui em mais um MC Fórum Online, essa nova plataforma que a MC Bauchemy desenvolveu desde o ano passado, para que a gente possa fazer esse tipo de evento e essa comunicação com o mercado nesses tempos aí de pandemia. Quero começar também me apresentando. Eu sou o engenheiro Josenias. Eu estou aqui na MC, esse ano eu completo 12 anos, aqui na MC Bauchemy. Eu sou hoje o gerente nacional de vendas, aqui de 2 das áreas da empresa, e já trabalho nesse segmento de químicos para construção, de patologia e consultoria aí há mais de 18 anos já nessa área. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre o marco do saneamento, de forma bem resumida, claro, não vou entrar na parte jurídica e técnica do marco do saneamento, mas mostrar um pouquinho do que ele é,
né, falar um pouquinho de números do nosso saneamento no Brasil, né, mostrar alguns índices e falar um pouquinho do desafio que a gente tem aí nos próximos anos, né, em tudo aquilo que envolve o saneamento, né, para que a gente possa atingir os objetivos preconizados pelo marco do saneamento. Então, vou começar falando um pouquinho disso, e depois eu entro na parte técnica, né, com as soluções da MC Bauchemy e como que a MC pode auxiliar nos dias a dia os projetos, as obras, sejam elas novas ou obras já em operação, com soluções específicas para o segmento do saneamento, né? Essa é uma área que aqui na MC a gente gosta bastante do saneamento, a gente vive o saneamento aqui no nosso dia a dia, e o que a gente quer aí junto com o mercado, junto com todos vocês, é que vocês tenham aqui um porto seguro aqui na MC, uma empresa onde você tenha a possibilidade de ter um apoio técnico, de discutir as soluções, de entender um pouco dos problemas e que a MC possa ser o seu parceiro na hora de escolher uma impermeabilização, de fazer uma recuperação estrutural de uma estrutura, né, ou qualquer outro assunto associado a diversos temas, mas no caso hoje ao saneamento, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos lá. Bom, falando um pouquinho, né, do marco do saneamento, né, um tema que foi bastante falado aí principalmente no último ano, né, no ano de 2020, e vem também sendo bastante comentado agora aqui no ano de 22, né, a gente teve, né, a aprovação de uma lei, né, que é a Lei 14.026, que ocorreu em julho do ano passado, então ela vai completar aí um ano, que realizou uma atualização no marco regulatório do saneamento, que tinha sido instituído por uma lei, né, que é a 11.445 de 2007. Então, essa nova lei, né, a Lei 14.026, de certa forma, ela fez uma atualização do marco do saneamento, né, que já tinha sido instituído em 2007, né, e trouxe alguns itens novos e algumas novas atribuições. Né, dentre elas, eu coloquei aqui como um exemplo, né, algumas novas atribuições à ANA, que é a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, né, principalmente com algumas competências associadas a instituir novas normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico no país. Então, de certa forma, essa lei trouxe uma série de alterações, né, e eu coloquei aqui uma como esse caso da ANA. Do ponto de vista, né, do marco do saneamento, né, eu acho que é importante, lógico, não vou entrar no aspecto jurídico e muito menos político do tema do marco do saneamento, porque não é nem a minha área e não é o objetivo dessa nossa conversa, mas eu trouxe aqui, né, um parágrafo aí dessa lei que, de certa forma, é o que mais nos salta aos olhos, né, ou que mais nos impacta aqui no dia a dia, né, que é lá no artigo 11, né, que prevê os contratos de saneamento devem definir metas de universalização, né, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, redução de percas e melhoria nos processos de tratamento, né, que garantam, né, e aí vem a parte mais importante, né, o atendimento de 99% da população com água potável, ou seja, levar água potável a 99% da população brasileira, e de 90% de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto, né, também para toda a população brasileira, com um prazo de até 31 de dezembro de 2033. Né? Então, ou seja, praticamente atender 100% aí da população com água e 90% com coleta e tratamento de esgoto, com o prazo determinado até final de 2033. Né? Então, esse é aí, vamos dizer assim, o objetivo principal aí do marco de saneamento, mas é claro, né, que essa lei estabelece diversos outros fatores e formas de abordagem, de atuação que propiciam e nos levam a esse caminho, mas o fato principal para nós são esses índices. Né?
é claro, né, que as leis sempre têm algumas considerações importantes, né, e aqui eu coloquei uma delas dentro da nova lei do Marco do Saneamento, né, que é uma possibilidade de dilatação do prazo, né, para cumprimento dessas metas, né, até no máximo início de 2040, né, quando os estudos, né, seja de licitação, seja de seja o tipo de contratação, apontem para uma viabilidade econômica, né, financeira, até a data estabelecida de final de 33. Então, para cidades onde não houver uma viabilidade econômica financeira, essa lei permite uma dilatação do prazo até início de 2040. Né? Então, podemos dizer que até início de 40, todos esses índices, né, devem ser atingidos. Um pouquinho do cenário, né, eu coloquei aqui um cenário que eu obtive através de uma fonte aí do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Ela mostra bem aí os brasileiros sem acesso ao saneamento básico, né? Tem aí um registro de 2010, onde a gente vê aí 60 milhões sem acesso à água potável, 125,8 a esgoto e 89,2 a coleta de esgoto, né? Coleta de resíduos. Em 2018, a gente já vê uma melhora, né? A gente chegou aí para praticamente 39,4 sem acesso à água, 101 a esgoto e 52,1 a coleta de resíduos. Né? Então, ao longo desses 8 anos, a gente vê que houve uma melhora, né? Não é uma melhora significativa, expressiva, mas houve uma melhora, né? Então, mas a gente ainda vê que há um grande déficit ainda de brasileiros sem acesso à água e sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Né? E aí, né, traduzindo e colocando aqui em números, né, tirando do percentual e levando para números, né, nos dias de hoje, né, a gente estaria falando em levar água a 99% da população nos dias com os números de 2020, né, 2021, a gente estaria falando que seria uma população de 215 milhões, né, um número mais atualizado que eu consegui mostra que no ano passado a gente tinha 35 milhões sem água tratada, né, então aquele número de 39 milhões de 2018, ele reduziu para 35 milhões no ano passado. E de esgoto, a gente está falando em levar esgoto para 193,5 milhões de habitantes aqui no nosso país. E o número mais atualizado que eu consegui é o número de 100 milhões do ano passado. Né? Então, a gente ainda vê aí uma grande parcela da nossa população ainda sem água e sem esgoto. E aí, pessoal, trazendo um pouquinho aqui dos investimentos necessários para essa universalização do saneamento, né, eu vou até desligar um pouquinho aqui a minha câmera para não atrapalhar a visualização, né, eu consegui esse mapa com os investimentos previstos aí, ou necessários, na verdade, por região, né, através lá do pessoal da ABICOM, né, que é a Associação Brasileira das Concessionárias de Saneamento Privadas, né, e esses são os números necessários, né, para que possa ser atingido as metas estabelecidas pela nova lei do Marco do Saneamento. Então, a gente tem aqui um montante total de 753 bilhões em investimentos até 2033, né, esse é um número de 2019, né, sendo que 255 bilhões estão mais associados à depreciação dos ativos já existentes, né, e quase 500 bilhões para obras de expansão, né, da rede, sendo que praticamente 144 estão ligados à água e 354 ligados a esgoto. Né, como a gente pode ver nos outros slides, né, a quantidade de pessoas que
que não têm acesso à água, ela é menor do que as que não têm acesso ao esgoto. Então, fica claro, né, que a maior quantidade dos investimentos, para que sejam atingidos os objetivos, estejam direcionados à questão da coleta e do tratamento de esgoto. Aqui a gente consegue ver aí separado por região, né? Então a gente tem a região norte, aí com 46 bilhões de investimentos necessários, né? Sendo 13 ligado à água e 32 ligado ao esgoto. No centro-oeste a gente tem 52 bilhões, sendo que água 13 bilhões, esgoto 39, no sul 89 bilhões, 18 para água e 70 para, praticamente 70, 71 para esgoto. No sudeste, a maior quantidade, né? Então a gente tem 176 bilhões, e no nordeste 136 bilhões. Né? Claro que esses são números macros, né? Mas são números bem interessantes aí desse levantamento da ABICOM. E aí, pessoal, eu consegui aqui também, junto à ABICOM, né, um estudo comparativo, né, entre o Plano Nacional do Saneamento e o estudo feito pela ABICOM e a KPMG, né, aonde a gente tem aqui do lado direito, essas barras, a necessidade de investimento, né, para se atingir os objetivos estabelecidos pela Lei do Marco do Saneamento, né. Então, pelo Plano Nacional do Saneamento seriam 148 bilhões, pela ABICOM, KPMG, 150 bilhões, no esgoto, 225 bilhões pelo Plano Nacional do Saneamento, e pela ABICOM, KPMG, 370, dando uma diferença aí bem considerável, principalmente na parte de esgoto. E aí, dividindo, né, o valor total pela quantidade de anos que a gente tem até o final de 2033, a gente teria um ritmo de investimento, né, médio, claro, né, médio que a gente está falando, de mais ou menos 25 bilhões por ano, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, né, contra um número de quase 35 bilhões, baseado nesse estudo da ABICOM, KPMG, e eu consegui aqui um número de um investimento que foi realizado no ano de 2018, né, de 13,1. Então, esse 13,1 é o que foi realizado, né, para a gente ter um comparativo contra números do que seriam necessários através de duas fontes diferentes. Né? Então, dá para ver bem aí que o ritmo de investimento no saneamento, ele precisa realmente acelerar, né, para que todos os objetivos sejam atingidos. Aqui também desse estudo da ABICOM, né, eles fizeram uma tabela, né, no qual eles fizeram algumas classificações e separaram em grupos, né, por cores, então verde, amarelo, laranja e vermelho, para avaliar o nível de investimento dos estados, né, se eles estão de acordo ou não com o ritmo necessário para se atingir a universalização do saneamento básico, né, e então aqui dá para a gente ver bem, né, então os estados verdes, né, então eles fizeram uma pontuação, né, então são os estados mais bem pontuados, né, cujo nível de investimento está compatível com a universalização em 2033, tanto em água como em esgoto. Né. Então, esses estados verdes, né, o desafio aqui é manter o patamar atual de investimentos, e em se mantendo esse patamar de investimento, esses estados, ao final de 33, conseguiriam atingir os índices. Né? E esses estados, segundo esse estudo, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal. Já os estados listados, classificados como estados amarelo, vamos dizer assim, no nível de atenção, né, atingiram uma pontuação entre 50% e 90%. Então, os investimentos realizados em relação ao necessário estão acima da média nacional, mas ainda não seriam suficientes
para o final de 33 atingir essa universalização, né? Tanto em água, ou só em água, ou em esgoto. Então, o desafio é de aumentar, né, o patamar do investimento para números factíveis e que possam atingir o plano de 33. E aqui tem todos esses estados listados, né? Então, Pernambuco, Roraima, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Sergipe, né? E aqui do lado direito tem alguns que já têm um modelo, né, de concessão, de PPP estabelecido. Os estados em laranja, né, então já seria um nível, vamos dizer assim, mais crítico, né, então teria uma pontuação de 30% a 50%, então eles, dentre os indicadores, né, de investimento, de água ou esgoto, eles estão abaixo, né, então precisaria um nível maior de investimento desse grupo de estados, né, se comparado com os dois primeiros, para que as metas sejam atingidas. E aqui, então, a gente tem os estados, né, Goiás, Bahia, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Sul, novamente. E aí, a última etapa, né, a última parte dessa classificação seriam os estados vermelhos, vamos dizer assim, no nível realmente crítico até o momento em que foi realizado esse estudo, né, aonde todos os índices estão abaixo da média nacional, né? Então, realmente aqui são locais onde o investimento, onde precisa de um investimento maior, né, e breve, com brevidade, para que as coisas consigam ser os objetivos consigam ser atingidos, né? Então, a gente tem aí Acre, Ceará, Piauí, Amapá, Maranhão, Rondônia, Pará, Amazonas, principalmente. Então, essa é uma classificação que foi realizada aí pela Abconjunto AKPMG, né? E aí, complementar a isso, né, eu coloquei aqui uma tabela, né, que foi realizada aí pelo Instituto Trata Brasil, que também ela é muito parecida, né, com a que eu coloquei anteriormente, e ela coloca aqui os estados, né, o percentual de água, né, potável hoje em atendimento, né, a coleta e o tratamento de esgoto, e em quantas vezes o investimento precisa ser ampliado. Então, por exemplo, no caso dos 3 primeiros estados, né, o investimento já ele está condizente, né, ao objetivo, a chegar até 33 com o objetivo, então ele não precisaria ser ampliado, o ritmo pode ser mantido. Já nos estados abaixo, né, então a gente vê aí qual é o percentual de fornecimento de água potável para cada estado, então você vê aí Pernambuco com 81%, né, com 28% de coleta de esgoto, né, Roraima, Minas Gerais, aí tem o índice para cada estado, tanto de fornecimento de água potável, como coleta e tratamento de esgoto. E na coluna da direita, né, em quantas vezes o investimento atual precisaria ser ampliado. Então, 1,38, 1,39, 2,71 vezes, né? Então, tem aí o ritmo necessário ou a necessidade de investimento necessária para que o plano da universalização do saneamento seja atingido aqui no Brasil. Então, pessoal, de tudo isso, né, desses números que eu passei, né, claro que esse assunto ele é muito mais abrangente, né, do ponto de vista dos números, dos investimentos, né, mas eu quis trazer um pouquinho dessa realidade, né, principalmente para mostrar e para deixar claro que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né, eu até coloquei aqui que o resumo desse início, dessa nossa apresentação, é mostrar que a gente tem muito trabalho pela frente no saneamento, né, seja a necessidade de projetos, sejam obras, sejam trabalhos de rede, seja construção de reservatórios, água, esgoto. Então, né, com certeza, com as coisas caminhando bem, né, para a gente conseguir chegar nessa universalização,
todos nós que de certa forma estamos associados ou temos relacionamento aí com o saneamento, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? E o nosso objetivo aqui na AMC, né, como eu disse no início, é ser um ponto de apoio, é ajudar os nossos clientes e parceiros em tudo aquilo que a gente pode oferecer. Um suporte técnico, que é uma opinião, que é uma ajuda numa especificação técnica, que é fornecer, né, que é o nosso objetivo, um material de qualidade, um sistema de impermeabilização, um sistema de reforço, né, um sistema de injeção para tratamento de vazamentos, né, e então que vocês fiquem tranquilos que sempre que vocês precisarem, nós, né, eu e toda a nossa equipe estaremos à disposição para ajudar no que for necessário, né? Então, passado essa etapa inicial, foi muito mais para falar do marco e trazer alguns números, alguns índices aí para vocês, que eu acho que, pelo menos para mim, são índices bem interessantes, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui na parte técnica, né, e começando com uma pergunta de como a AMC pode ajudar, né, os profissionais envolvidos no saneamento básico, né, no dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui, né, alguns temas que eu vou mostrar aqui para vocês, né, com algumas soluções especiais voltadas para o saneamento, né, soluções que a AMC desenvolveu e que a AMC comercializa e está implantando aqui hoje no Brasil, né? Eu separei aqui basicamente em 3 grupos, né, para obras novas. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a impermeabilização do concreto pelo método da cristalização, né, que é o sistema Shypex, o tratamento das juntas de concretagem, né, que também é um ponto bastante crítico aí dentro das obras novas, né, com o sistema da UMC Waterstop, que é uma fita hidroexpansiva. Trouxe também um revestimento protetivo e impermeável, né, um impermeabilizante com bastante resistência e proteção, que é o MC-RIM, né, isso mais voltado aí para as obras novas. Para as obras em operação, claro que os sistemas anteriores, principalmente o MC-RIM, ele também atende, né, mas eu coloquei um pouquinho aqui de como tratar fissuras e juntas aonde a gente possa ter uma percolação de água ou de esgoto de uma estrutura já em funcionamento. E um último caso, né, que aí é uma novidade, é um sistema que a gente está implantando no Brasil agora, que é uma impermeabilização especial, principalmente para regiões gasosas ou regiões com maior ataque químico, né, seja numa tubulação, ou seja numa estação de tratamento de esgoto, numa estação de elevatória de esgoto, que é o Shypex Biosan, né, que é uma novidade aqui no mercado brasileiro, que acho que ainda pouca gente conhece, e que a gente hoje está executando aí o nosso primeiro projeto. Então, eu vou abordar esses temas aqui com vocês agora. Bom, começando pelo sistema de cristalização integral do concreto, né, aqui no sistema Shypex, né, a ideia é um sistema, né, de impermeabilização que nos permite impermeabilizar o concreto desde o momento da sua confecção, né, desde a hora que você está realizando a sua concretagem, né, através de um processo químico que atua nos poros e capilares do concreto, garantindo, assim, uma impermeabilização em todo o elemento estrutural, né. Mas antes da gente falar um pouco sobre como funciona, né, o sistema de impermeabilização por cristalização, a gente tem que só olhar um pouquinho lá para dentro do concreto e entender, né, que por melhor que seja feito o nosso concreto, né, ele é um material que ele é feito através de um processo de mistura, né, de areia, de pedra, de cimento, de adições, de aditivos e água, né, e que a gente usa a água e algumas séries de aditivos para melhorar a trabalhabilidade do concreto, né, e que tudo isso é misturado e a gente fabrica e a gente confecciona as nossas estruturas, né. Porém, né, através desse processo de mistura, através da quantidade dos componentes que a gente usa, né, para fazer esse concreto, a gente tem internamente, principalmente, as formações de poros,
né, de microporos, de macroporos, e também de uma série de fissuras e microfissuras, né? E é por esses locais ou por esses caminhos, né, que a água, que os agentes agressivos, que os efluentes acabam adentrando no nosso concreto e com isso chegando até as nossas armaduras e, consequentemente, deteriorando as estruturas. E, além disso, né, o concreto, por mais bem feito que ele fique, né, ele é um material que tem basicamente aí duas características bem importantes do ponto de vista da impermeabilidade do concreto, que é a porosidade, né, que é a quantidade dos vazios deixados dentro do concreto, que é aquilo que eu comentei, né, que o concreto, por mais bem feito, eles têm poros capilares, né, então todo concreto ele tem um índice de porosidade, e também a permeabilidade, né, que é uma característica, né, da água, principalmente na fase líquida, sob pressão dela atravessar os poros do concreto e, de certa forma, atingir ou o outro lado da peça ou atingir a armadura. Então, esses são dois fatores bastante importantes aí no nosso concreto que a gente sempre tem que tomar cuidado, principalmente numa obra voltada para o saneamento, que a gente quer, claro, estanqueidade, né, quer que as estruturas não vazem, e a gente também quer que, no caso, principalmente de esgoto, ou até mesmo na água, na região ali dos gases, onde a gente tem principalmente aí o cloro, né, e os íons cloretos em abundância, que a gente não tenha esses agentes agressivos atingindo e danificando as nossas armaduras. E a consequência, muitas vezes, da gente ter um concreto mais permeável ou com maior índice de porosidade, né, é justamente a facilidade desses agentes agressivos de entrarem, né, no nosso concreto e, consequentemente, facilitar o processo de corrosão das armaduras, seja associado por um problema de carbonatação, seja associado pela penetração de íons cloreto, né, tudo isso acaba fragilizando o nosso concreto e principalmente as nossas armaduras, né, que por muitas vezes, né, a gente vê aí, é muito comum, né, elas serem tão agredidas que elas começam a praticamente se desfazer dentro dos nossos elementos estruturais, e aí, consequentemente, a gente tem que passar por todas as etapas de recuperação, de reforço, né? Então, quanto melhor for o nosso concreto, quanto menor a sua porosidade, menor a sua permeabilidade, consequentemente, melhor e mais bem protegido estará as nossas armaduras e as nossas estruturas terão mais durabilidade. Esse é o ponto. O Shypex, né, que é um sistema de impermeabilização do concreto, né, que isso tem que ficar bem claro, é um impermeabilizante, né, ele trabalha, né, apesar dele poder ser aplicado de duas formas, adicionado no concreto, principalmente para as obras novas, ou através de pintura para as obras já existentes, né, ele é um sistema que atua dentro do concreto. Ele trabalha nos poros e nos capilares, naqueles espaços vazios deixados durante a confecção, durante a fabricação do nosso concreto. Então, a cristalização, ela ocorre nesses locais, nos poros e nos capilares, né? E caso ocorram fissuras ou microfissuras, é claro que fissuras até um determinado nível de abertura, a cristalização também vai ocorrer dentro dessas fissuras, né, e assim garantir que a peça seja uma peça estanque, né, e com maior resistência aos agentes agressivos. Tá? Eu coloquei aqui um vídeo, né, que eu vou compartilhar com vocês, ele está em inglês, né, mas ele mostra bem aí o processo de cristalização de uma forma mais de animação, né, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou colocar aqui. Concrete appears to be an impermeable solid mass.
However, upon close examination, we see that concrete is in fact a porous material containing capillary tracts, microcracks, and sometimes macrocracks. This is a magnified view of a capillary tract in concrete. Note that the walls of the capillary are lined with the byproducts of cement hydration and unhydrated cement particles. When concrete is wet, the capillary tracts become saturated with water. Calcium hydroxide and other soluble byproducts of cement hydration dissolve in the capillary water, while unhydrated cement and other non-soluble materials remain on the walls. For existing concrete structures, the Zypex crystalline technology is applied as a coating to the concrete surface. When the highly concentrated Zypex coating comes into contact with the capillary water, a chemical differential is created. Driven by this chemical differential, the diffusion of Zypex reactive ingredients into the capillary begins. The catalytic reaction between the Zypex chemicals and the byproducts of cement hydration and unhydrated cement particles starts near the concrete surface, forming insoluble crystals in the capillary tract. Crystalline growth continues to develop and mature as the diffusion front progresses deeper into the concrete. The Zypex crystalline technology can also be applied as an admixture to the concrete at the time of batching. In this case, the Zypex active ingredients are evenly dispersed throughout the cement matrix, with slightly higher concentrations in the capillary water. Bom, pessoal, Whether as a coating or admixture, vídeo, né, ele the mostra, capillary cavity, aí olhando um pouco mais para a parte interna do concreto, né, como o Zypex, né, realmente funciona, né? Então ele mostrou ali que há uma migração, né, do agente agressivo, do agente catalisador do Zypex, né, para dentro do concreto, né, e ele começa a ter uma reação química com os subprodutos da hidratação do cimento, formando os processos de cristalização nos poros e capilares do concreto. Isso tanto para o Zypex admix, que é adicionado no concreto, como também para o Zypex na forma de pintura, né, que são as duas formas que você pode utilizar o sistema de cristalização. A gente, claro, né, sempre quando possível, quando é uma obra nova, a gente entende que o processo de cristalização já adicionado no concreto, ele é muito mais viável, né, mas também estruturas já existentes também podem ter e utilizar o processo de cristalização. Bom, aqui um pouquinho das características, né, principalmente pensando aí na durabilidade do sistema, né, o sistema de cristalização, como ele atua dentro dos poros e capilares do concreto, então é diferente de uma película de impermeabilização, que você pode perfurar essa película, né, no caso da cristalização, ela não pode ser perfurada, né, ela tem os testes que comprovam resistência em elevadas pressões hidrostáticas, aí estamos falando de 120 metros de coluna d'água, alta resistência química também em contatos com soluções que tenham pH de 3 a 11, né, de forma permanente, então contato constante,
né, e, de forma esporádica, as substâncias com pH de 2 a 12. Tem um poder de autocicatrização em fissuras, né, então é muito comum estruturas que tenham fissuras até 0,4 milímetros, né, a hora que ela é colocada em carga, começa a passar água pela fissura, e depois, com o passar dos dias, essa fissura vai sendo colmatada pelo processo de cristalização, né, então a gente fala aí até 0,4 milímetros, mas eu já vi obras com aberturas maiores do que essa também sendo colmatadas, não é afetada por umidade, por raios solares, e é um material que tem todos os testes de potabilidade e também de baixo, ou de, na verdade, sem emissão de VOC, que são os compostos orgânicos voláteis. Então, o Shypex, né, pessoal, é uma tecnologia aí que já tem aí mais de 60 anos, né, comprovada no mundo inteiro por uma série de laboratórios, né, com uma série de testes. Então, tem aí todos esses testes de permeabilidade, cicatrização, proteção química, resistência à compressão, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né. Então, teste de permeabilidade, né, então, os testes mostram aí, né, que há uma perfeita redução da permeabilidade do concreto quando comparado um concreto com e sem Shypex, né. Então, aqui eu mostro aí um teste que foi realizado lá na Austrália, né, onde houve uma redução de 93% na permeabilidade, né, mas também existem vários testes hoje no Brasil, né, que mostram isso. Então, realmente há uma diminuição da permeabilidade, ou seja, a água vai ter maior dificuldade de entrar dentro do concreto, né? Então isso é algo positivo. A cicatrização das fissuras, né? Então esse aqui é um teste onde foi feita uma peça de concreto, foi gerada uma fissura, né, e foi colocado água, como se fosse um reservatório, né, e aí foi avaliado, né, em quanto tempo essa fissura seria colmatada pela ação do cristalizante. Então, o que pôde ser percebido foi o seguinte, né, que uma fissura aí com uma abertura de 0,2 milímetros, né, ela parou de vazar totalmente depois de 35 dias, e uma fissura com abertura de 1 milímetro, ela parou totalmente de vazar após 70 dias. Né? Então, aquele 0,4 milímetros que a gente coloca como limitante, né, é um número, lógico, com uma certa segurança, mas aqui é um exemplo que, mesmo com uma abertura maior, demorou um pouco mais para que houvesse o processo de cicatrização, mas a fissura também parou de vazar. A questão da proteção química, né? Então, o concreto com a adição do cristalizante, ele se mostrou mais resistente do que um concreto sem a adição do Shypex. Então, aqui é um quadro comparativo, né, de duas peças, sem o Shypex e com o Shypex, né, expostos a uma solução, a mesma solução, né, na verdade aqui é uma solução com uma alta concentração de sulfato, né, por um período de 4 meses, e aí o que é medido é a perda de massa, né, porque os ataques químicos no concreto, eles acabam roubando a pasta de cimento. Então, há uma perda de massa, né? Então, essa pasta ela é consumida, ela é desassociada pelo ácido, e essa pasta acaba sendo removida, né? Então, houve um comparativo, né, e a gente pôde avaliar que o concreto sem o Shypex teve uma perda de massa 4.860 gramas, contra uma perda de apenas 50 gramas por metro quadrado do elemento que tinha o Shypex Admix. Aqui, do ponto de vista da melhoria da resistência à compressão, né, lógico que isso não é um índice que a gente, como dizer assim, usa como algo, como um facilitador de vendas, isso não é a ideia, né? Porque o Shypex, ele é um impermeabilizante, né? Ele não é um aditivo usado para ganho de resistência,
tá? Porém, pela forma que ele trabalha dentro do concreto, diminuindo a porosidade, reduzindo a permeabilidade, ele acaba deixando o concreto uma peça mais coesa, né? E com isso, a gente tendo uma peça mais coesa, é natural que haja um ganho de resistência, né? Então, aqui mostra, né, a referência sem o Shypex e com adições de valor de percentuais de Shypex, lembrando que o Shypex, o percentual de adição é sempre associado ao consumo de cimento, então quando a gente coloca ali 1% do admix, é 1%, o consumo de Shypex é calculado como 1% do consumo de cimento. Então, se a gente tem um traço com 400 quilos de cimento por metro cúbico, a gente utilizaria 4 quilos de Shypex, né? Então, é lógico, nesse sentido do ganho de resistência, quanto mais Shypex, maior vai ser o ganho de resistência, né? Eu, particularmente, fiz testes aqui no Brasil com diferentes tipos de cimento e realmente dá um pequeno acréscimo de resistência nos concretos. Mas, né, o objetivo do Shypex não é esse, né? O objetivo do cristalizante não é esse. O objetivo é garantir a impermeabilização do concreto. Olhando um pouquinho do aspecto da durabilidade, né, aqui vamos dizer assim, um exemplo mais prático, né, onde a gente vê uma estrutura, é uma estrutura portuária lá na Austrália, né, onde a gente tem um comparativo de uma estrutura realizada com e sem o Shypex, né, e aí pôde-se avaliar depois de alguns anos a quantidade de íons cloreto dentro do concreto, né? E quanto maior a quantidade de íons cloreto, consequentemente, maior o potencial das armaduras sofrerem com corrosão, né? E aí, esse quadro mostra aqui, né, na primeira coluna, aí a profundidade, né, das amostras, né? Então, geralmente, esse ensaio para determinação do teor de cloreto, você tira amostras do concreto em diferentes profundidades, né? Que o objetivo é você criar um gráfico, uma curva de cloretos, e com isso entender até que profundidade está indo esse teor de cloreto, né? O ideal é que eles não atinjam a espessura total do cobrimento, né? Então, a gente olha aqui, né, a terceira coluna é o percentual de cloreto que foi encontrado nas estruturas com o cristalizante, e o da direita sem o cristalizante, né? Então dá para reparar bem que a estrutura que utilizou o cristalizante conseguiu proteger melhor a peça contra a penetração de íons cloreto, né? Então dá para ver claramente, enquanto que até 6 milímetros a gente teve 0,46% de cloreto sobre a massa do cimento, no sem o Shypex, a gente teve 2%. Né? É natural que esse índice vá diminuindo, né, porque vai ficando mais difícil do cloreto entrar, mas dá para ver bem que ele conseguiu penetrar bem aí no concreto sem o Shypex, né? E aí o percentual, né, estabelecido pelas normas diferem muito aí no mundo afora, mas aqui no Brasil a gente trabalha aí da faixa de 0,3% para concreto armado e 0,05% de íons cloreto sobre a massa do cimento para concretos protendidos. Então, aqui deu para ver claramente a capacidade aí de uma peça, né, com um sistema de cristalização em barrar a penetração de íons cloretos, né? E, né, pessoal, se a gente parar para pensar um pouco, é meio que intuitivo, né? Quanto mais coeso o meu concreto, quanto menor espaço para os agentes agressivos entrar, menor vai ser a penetração dos íons cloreto, né? Como eu falei, o sistema de cristalização ele pode ser aplicado de duas formas, né? Uma é na forma de adição, então é você ainda, seja na usina, onde vai ser misturado o concreto lá, né? Ou na obra, quando o caminhão chega, você pode adicionar o Shypex no caminhão betoneiro, né? E ele pode até ser fornecido em sacos hidrossolúveis, né? Já com a quantidade certa para você colocar no caminhão.
ou através de pintura para estruturas já existentes, como no caso da pintura, a gente tem 2 produtos, o Shypex concentrado, como sendo a primeira demão, e o Shypex modificado, como sendo a segunda demão. Bom, saindo um pouquinho aqui do Shypex, né, e entrando um pouco na parte do tratamento das juntas de concretagem, né, que é algo que a gente vê como um dos principais problemas aí em obras hidráulicas, né, em obras de reservatórios, tanques, né, às vezes o pessoal toma todo o cuidado aí com o concreto, mas acaba se esquecendo das juntas de concretagem, né. Eu sempre falo que junta de concretagem, quanto menos você pudesse ter, melhor. Se desse para concretar tudo de uma única vez, sem deixar nenhuma junta, seria perfeito, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. Então, as juntas é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E aí, pensando nisso, a gente tem uma solução aqui na MC, que a gente já trabalha aí há alguns anos e que tem bastante sucesso, que é a fita hidroexpansiva, né? Ou o perfil hidroexpansivo. Então, o que a gente se depara muito nas obras são situações como essa, né? Às vezes o concreto ali em si está bem feito, está impermeabilizado, e o problema acontece principalmente nas juntas, como nesse caso, numa junta aí entre piso e parede, né? Nesse caso, você ainda tem acesso, aí é fácil o acesso, né? Mas muitas vezes pode ser um reservatório enterrado ou semi-enterrado, e fica difícil de você fazer um tratamento pelo lado externo, né? E esse ponto, pessoal, é um ponto frágil pelas dificuldades da obra, né? É muito difícil você manter essa junta limpa, né? Porque você tem que preparar a junta, colocar as formas, e muitas vezes a gente vê que tem bastante sujeira lá dentro, o pessoal acaba não conseguindo deixar essa junta limpa. É importante, né, que essa junta tenha uma rugosidade bastante adequada, né? Para que ela promova aí uma boa aderência entre as duas etapas de concretagem, né? Então a gente até fala que quanto mais rugoso for essa junta, melhor. E hoje você pode fazer essa rugosidade de forma manual, com alguém lá picoando, ou fazer um corte verde logo após o término da concretagem, poucas horas depois, ou, né, utilizar uma solução que é um retardador de pega superficial, como se fosse um agente de cura, que você asperge sobre a superfície do concreto, e você tem aí de 24 a 48 horas para fazer essa lavagem, né? Aqui do lado direito, a gente fez lá um protótipo na MC, que mostra bem isso, né? Você tem aí, imagina como se fosse a laje, numa interface com a parede, onde a gente fez a aplicação de um retardador de pega e lavou a superfície, então conseguiu deixar a superfície bem rugosa, né, com o aparecimento aí das britas, né, então que essa é uma condição ideal para fazer o preparo da superfície, né, e aqui a gente colocou bem no meio da parede a fita hidroexpansiva, né, ela é colocada ali bem no eixo da parede, ao longo de toda a extensão da junta, antes do recebimento da próxima concretagem, como a gente pode ver aqui também na amostra na outra etapa, né. E é comum, também quando a gente faz a segunda etapa da concretagem, que o primeiro concreto, que bate lá na superfície já existente, ele também tem um pouco de segregação, né. Então, acaba que fica sendo um caminho mais fácil para a água passar, onde você tem um concreto menos coeso, né. E a fita hidroexpansiva, o que ela faz, né, quando a água tenta passar pela junta, ela acaba expandindo, né, ela expande realmente. Se a gente colocar ela num copo d'água, a gente vê isso claramente, e ela bloqueia a passagem da água, porque ela preenche os espaços vazios que existam nessa região. Aqui aquilo que eu comentei, né? Então, se a gente colocar um pedaço da fita hidroexpansiva dentro de um copo d'água, a gente vê que ela ganha um volume, né? Então, ela pode multiplicar aí até 3 vezes o seu volume, e com isso, preencher os espaços vazios que possam ocorrer em caso de vazios ali naquela região. Se não houver vazio, se não tiver água, ela vai ficar quietinha e não vai expandir.
Então, aqui a gente vê ela aqui colocada já numa junta, né? Então a gente vê claramente aqui há uma expansão, e essa expansão, né, ela é no sentido da água, né, por onde vem a água, e ela acaba bloqueando e garantindo o preenchimento desses locais e, consequentemente, fazendo com que a junta não tenha vazamentos. Aqui algumas fotos de obra, né? Então ela posicionada aí no meio da parede, né? Ela é fixada com a utilização de um selante de poliuretano ou de alguma cola, né? Só para garantir que a hora que o concreto caia sobre a junta, ela não se movimente e fique, por exemplo, na região das armaduras. Então é só para garantir que ela fique no mesmo local. Tem alguns locais que o pessoal consegue ainda colocar alguns pregos para ajudar nisso, só para garantir o posicionamento da junta. Ela trabalha também muito bem na região dos insertos metálicos, né, onde a gente tem os insertos metálicos, a gente posiciona a junta, né? Então a gente também assim evita nesses locais onde há uma variação, né, na dilatação entre os dois materiais, por exemplo, como o aço e o concreto, o PVC e o concreto, que haja algum tipo de percolação. Então, essa é a fita hidroexpansiva, né? E aqui na MC, ela chama MC Water Stop. Né? É uma solução simples, mas que ajuda bastante que a gente não tenha vazamento nas interfaces, né? Que são as juntas de concretagem e a região dos inserts metálicos. Outra solução bastante interessante, aí, com bastante utilização nas obras de saneamento aqui no Brasil, né, é um revestimento de proteção mineral, né, que aqui na MC a gente denomina de MC Rim Protect. Né, é um revestimento de impermeabilização, né, então ele é um sistema impermeável, né, mas com algumas características bem interessantes, aí, que no dia a dia, né, das estruturas aí de saneamento ajudam bastante. Né, dentre elas, né, a principal, a resistência à abrasão, então um material com bastante resistência à abrasão, né, então a gente vê aí, por exemplo, estruturas como o calha partial, que sofre bastante com o efeito abrasivo, né, da água passando com velocidade e com detritos na água, né, então ela acaba fazendo um efeito lixa na parede, né, seja em calha partial ou em alguns decantadores, né, a gente vê muito isso, e o MC Rim acaba ajudando bastante a combater esse desgaste. Né. Ele também tem muita resistência química ao contato com os sulfatos, né, então isso também é algo bastante importante em algumas estruturas, né, do saneamento, como alguns tanques, né, então isso faz com que o MC Rim seja bem interessante, né, porque além dele garantir a impermeabilidade da estrutura, ele também oferece proteção química e mecânica. Além disso, né, ele é um sistema mineral, né, então ele é um sistema aberto à difusão do vapor de água, né, o que a gente brinca, ele permite que a estrutura respire, né, isso acontece muito em estruturas enterradas ou semi-enterradas, né, onde o vapor de água existente no solo migra para dentro do concreto e tenta sair pelo outro lado, onde tem um impermeabilizante, e muitas vezes, quando esse impermeabilizante é fechado, a difusão de vapor de água, e ele não é muito bem aplicado, a gente percebe algumas obras com a formação de bolhas e desplacamentos, né? Isso acontece principalmente quando a gente usa materiais resinados, como epóxi, poliuretano, né? Não que esses sistemas não possam ser usados, mas eles requerem um nível de preparo da superfície, de aderência no concreto, para que caso haja esse efeito da pressão de osmose, ele consiga resistir a essa pressão sem que haja desplacamento. Né? Então aqui a gente vê alguns exemplos, né, de estruturas revestidas com materiais fechados à difusão do vapor de água, e o que acontece? Né? Ele acaba sofrendo uma pressão desse vapor de água, né, gerando bolhas no revestimento. Essa bolha acaba sendo preenchida pelo vapor de água, que acaba voltando, aí saindo da fase de vapor e voltando para a sua forma líquida, e a hora que você estoura uma dessas bolhas, a gente vê que lá
tem a presença da água ou de algum tipo de efluente. Então, no caso do MC-RIM, esse é um revestimento que ele não sofre, né, com esse tipo de problema. Então, no caso aí do MC-RIM, né, acaba que ele, por ser aberto, ele é um sistema mais seguro, né, e digamos que ele depende menos, né, da boa e da perfeita aderência no concreto existente. Alguma das vantagens, né? Então, o MC-RIM, né? Esse revestimento protetivo também tem uma resistência química muito boa, né? Ele pode estar em contato com efluentes que têm um pH de 3,35 a 14, né? Então, ele trabalha em ambientes ácidos e também alcalinos, né? Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma alta resistência a cloreto, também a sulfato. Ele é formulado com um cimento especial, resistente a sulfato, consegue trabalhar em ambientes com temperaturas maiores, né, até 120 graus Celsius, baixo valor de porosidade, né, tem bastante resistência à abrasão e tem todos os testes de potabilidade, né, necessários para uma estrutura com uso de água potável, por exemplo. Né. Esse é um revestimento com bastante sucesso na MC aqui do Brasil, mas também com muito sucesso na MC da Alemanha. Eu tive a oportunidade de visitar uma obra com, acho que tinha na época 15 ou 16 anos de aplicação desse revestimento, e o revestimento estava praticamente intacto. Né? Então, é um sistema bem interessante. Bom, ele também, né, claro, assim como todos os sistemas aqui na MC, tem todos os testes e comprovação. Aqui são alguns dos testes que a gente colocou e separou aqui para vocês, né, testes realizados em laboratórios externos, né, seja no Brasil ou seja na Alemanha. Né. Aqui a gente colocou a questão da resistência, né, então ele é um material que tem resistência estrutural, apesar dele ser colocado aí em espessuras pequenas, né, a gente fala aí de 5 a 10 milímetros, geralmente no MC-RIM, né, ele apresenta uma resistência estrutural, né, então chegando aí a mais de 40 MPa em 28 dias. Né, então ele atende às normas, inclusive, de reparação estrutural. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma norma de reparo estrutural, mas ele, por exemplo, atenderia a AN 1504, né, que é uma norma europeia, no seu capítulo 3, né, que trata sobre esse tema. Então, ela seria classificada até como uma argamassa de reparo estrutural. O MC-RIM pode ser classificado. Do ponto de vista da resistência química, né, então aqui são testes que foram realizados no laboratório externos, né, onde foram feitos corpos de prova do MC-RIM e de referência, né, corpos de prova revestidos pelo MC-RIM e não revestidos pelo MC-RIM, e a gente vê aqui que dentro de uma solução de sulfato, né, e o sulfato, por característica, a tendência é que haja uma expansão dos materiais cimentícios, né, a gente vê que o MC-RIM, que é essa linha de baixo aqui, ele não sofre ou sofre menos processo de expansão do que um concreto sem essa proteção. O que a gente vê muito nas nossas estruturas, principalmente com esgoto, é que, né, há aquela fissuração do concreto, né, principalmente pelo ataque do sulfato. Né, o sulfato acaba entrando no concreto, gerando um efeito expansivo, né, esse efeito expansivo fissura o concreto e desplaca. Né. Esse teste mostra aqui que, por o sulfato não conseguir penetrar no MC-RIM, ou penetrar de uma forma bem baixa, né, ele não sofre com esse efeito expansivo. Tá? Aqui são os testes, né? Então, colocado aí na solução com sulfato, né, onde é feita uma análise da variação dimensional e verificando se há ou não a expansão. Além disso, uma coisa muito interessante, esse teste é um teste bem legal, que é um teste que avalia a resistência à abrasão.
né? Então, é feito através da aplicação do revestimento, aqui no caso do MC-RIM Protect, numa calha, né? Dá para ver bem aí, olhando essa foto da esquerda, né? Que é como se fosse um tubo cortado ao meio e revestido pelo MC-RIM, né? Esse tubo, nele é colocado uma série de sólidos, né, geralmente seixos, né, ou pedras, e é feito um movimento de ascensão, né, é feito como se fosse uma gangorra nesse tubo, de modo a que essas pedras fiquem rolando na superfície do revestimento, né? Então é feito um ciclo aí de 100 mil vezes, como se fizesse uma gangorra e ela oscilasse por 100 mil vezes, né? E aí, depois disso, é medido o quanto de espessura o revestimento perdeu. Então, por exemplo, aqui a gente vê bem, né? Você tem aqui o tubo, é colocado água e brita, dá para ver aqui, ó, seixos, pedras de diferentes granulometrias, e depois desses ciclos é avaliado a perda de espessura, né? E no caso do MC-RIM, a perda ela é menor do que 2 milímetros, após 100 mil ciclos, né? Então é isso que nos dá tranquilidade para dizer que é um revestimento que tem muita resistência à abrasão. Então a gente vê e considera aí um sistema ideal para as calhas partials, para as canaletas na parte superior dos decantadores, né, onde a gente tem aquela passagem de efluentes correndo pelas paredes das calhas, né, e é um local que toda a estação de tratamento que eu vou de esgoto eu vejo bastante esse tipo de problema, né, que aí a gente começa a ter a remoção da pasta de esgoto, o aparecimento da armadura e, consequentemente, a corrosão, né? Então, o MC-RIM é uma ótima solução para isso, né? Então, a gente vê aqui, né, que é feito depois disso é feito toda a medição, né? E aí está aqui, né, ó, que os revestimentos com alta capacidade de abrasão não devem perder mais de 0,6 após 50 mil ciclos, né? O MC-RIM, o resultado dele é 1 milímetro. O limite seria 1,2 e ele fica na faixa de 1 milímetro. Além disso, né, ele é um sistema que tem uma baixíssima porosidade, né, então isso é uma das características principais que faz com que ele seja um material pouco permeável, né, e aí com isso a gente tem todas essas características, né. Então, a gente tem aqui, né, um resumo, né, de tudo aquilo que o MC-RIM tem, né, mas o interessante é a gente ver que ele resiste ao ataque químico, né, é um material com resistência estrutural, inclusive, baixa difusão de cloreto e que tem muita resistência abrasiva, né. Então é o que eu falo, né, a gente não pode usar, muitas vezes, uma solução única para todas as estruturas de uma ET, por exemplo, ou de uma ETA, né. Então a gente tem que colocar de acordo com a agressividade que você tem naquela etapa do processo, né? E o MC-RIM acho que cai muito bem para as estruturas que eu já comentei. Aqui um pouquinho da aplicação, né? Ele pode ser aplicado tanto de forma de projeção como de forma manual, né? Com auxílio de desempenadeira. E aqui, por exemplo, é um canal, né? Um canal lá no Nordeste, onde ele foi aplicado na parede e no piso, né? Aqui, por ser um canal, né, bastante água correndo, com agentes agressivos, né, com material, com partículas, com sólidos em suspensão, gerando um efeito abrasivo nas paredes e no fundo. Bom, para as obras em operação, né, a gente pensou um pouquinho aqui em trazer a parte de injeção de resinas, né, principalmente pensando em estruturas que já estão em operação, já estão em carga, e que a gente tenha percolação de água para o lado externo, através de juntas de dilatação, juntas de concretagem e através de fissuras, né, que é algo muito comum para quem está no dia a dia aí na operação das estruturas de saneamento. Então, né, as fissuras, principalmente, né, elas acabam acontecendo em
praticamente todas as nossas obras, né? Porque é muito difícil você ter uma estrutura, ainda mais estruturas com grandes dimensões, como são as do caso do saneamento, sem fissuras das mais diferentes origens, né? Das diversas formas de retração, dos efeitos gerados através de esforços. Então, as fissuras são algo comuns aí no nosso dia a dia. Além disso, a gente tem as juntas, né, que eu até comentei já, uma delas, que é as juntas de concretagem, e as juntas de dilatação, né? E acaba que esses são pontos frágeis por onde a água e os agentes agressivos podem passar para dentro do concreto, né? E aí, as nossas normas, né, aqui do Brasil e também as normas de fora, né, elas estabelecem níveis de tolerância para o tratamento de fissuras, né? Então, ela fala lá, dependendo da classe de agressividade, para um concreto armado, o limite pode ser 0,2, 0,3 ou 0,4 milímetros de abertura, né? Isso para obras convencionais é muito tranquilo, né? Já no caso de obras de saneamento, onde a gente tem ataques químicos severos e constantes nas nossas estruturas, né, o ideal é que todas as fissuras sejam tratadas, né, independente do método. A injeção é um método de tratamento, né, mas é muito complicado você deixar uma estrutura, por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto dentro de um reator anaeróbico sem um tratamento, né? Consequentemente, a agressividade que tem nesse meio vai acabar resultando em corrosão da armadura num período muito curto. Então, a gente entende, né, que obras de saneamento, principalmente aquelas que têm gases, né, dentro do seu local e muito associado à parte de esgoto, elas devem ou deveriam ser 100% tratadas, né? Bom, acho que só algumas coisas importantes, né, antes de escolher, né, qual resina a gente pode utilizar no tratamento de uma fissura, né, a gente tem que entender a causa dessa fissura, né? Muitas vezes não só a injeção pode ser necessária, às vezes você pode ter um problema estrutural que precisa de um reforço, né? Uma coisa que acontece muito nas obras as fissuras são geradas pela corrosão da armadura, né? Então a armadura, quando ela começa o processo de corrosão, ela tende a expandir, e essa expansão gera efeitos de esforços de tração no concreto. Então a gente vai lá pelo lado externo e vê aquela fissura exatamente no posicionamento da armadura, né? E muitas vezes o pessoal quer injetar nessa fissura, né? Onde o correto é você recuperar a estrutura, fazer o tratamento no aço e uma recomposição do concreto. Então, entender um pouquinho da fissura, qual é a causa, né? Qual é a origem, entender um pouco também da abertura, né? Se eu tenho uma fissura com uma baixa abertura, uma abertura muito pequena, eu preciso usar uma resina que tenha uma viscosidade menor, né? Que seja mais fluida, para conseguir entrar dentro dessa fissura. Então, tudo isso é importante antes da gente fazer um processo de injeção, verificar se tem umidade na fissura ou não, se tem fluxo de água ou não, né? Antes da gente fazer a injeção e o tratamento dessa fissura, né? Aqui no Brasil a gente também ainda não tem uma norma que trate do tema, então a gente se apoia muito na norma EN 1504, que é uma norma europeia, que lá tem um capítulo, que é o capítulo 5, que aborda, né, que traz esse item, esse tema da injeção de fissuras, né, e ela até classifica aqui quais são os produtos de injeção. Então, ela dá as características dos produtos necessários e ideais para cada tipo de problema, né? Então, por exemplo, ela classifica aqui quanto à trabalhabilidade, quanto à presença da umidade, quanto a merejamento de água ou quanto a fluxo de água, né? Então, ela vai te dando as classes, né, para que você coloque e escolha o material mais adequado. Então, e ela te dá 3 tipos de injeção, né? Ou 3 tipos de resina, e o que determina muito é a finalidade. Então, uma das classificações, né, ela fala sobre a classe F, né, que é o que a gente chama de injeção estrutural. É uma injeção que você precisa fazer numa fissura, né, aonde você quer garantir a monoliticidade da peça, ou seja, você quer que haja uma transmissão de esforço,
né, entre os elementos estruturais que foram separados ou divididos pela fissura. Né? Então, a gente até fala que aqui são a utilização de resinas que têm resistência estrutural. Né? E aí, dentre essas linhas, a gente tem aqui o Epox, né, que é um sistema mais conhecido e mais utilizado aqui no Brasil, né, que é realmente um material rígido e que cola, né, então ele faz uma colagem e transfere o esforço. Aqui na MC a gente tem um produto que é o MC Inject 1264 Compact, e a linha do poliuretano, né, existe um poliuretano estrutural, né, também, que tem as mesmas características do Epox, porém ele trabalha melhor na presença de água, né, mas ele também tem resistência à compressão, é um material estrutural, que no caso da MC é o MC Inject 2700L. Além disso, a gente tem mais outras duas classificações, né, que é uma que a gente chama de classificação por selamento. Essa classificação por selamento, ela está associada a você selar a fissura, né, sem a obrigatoriedade de ter transmissão de esforço, então você só quer selar para garantir que a água não passe e deixar aquela fissura movimentando. Né, então, nesse caso, a gente trabalha com as resinas de poliuretano, né, então a gente tem dois sistemas, a espuma de poliuretano e o gel de poliuretano. Então, a gente tem uma espuma de poliuretano, que aqui na MC a gente tem dois sistemas, o MC Inject 2033 e o MC Inject 2133, que também é uma tecnologia nova aqui na MC, o 2133, né, que também é uma espuma, mas ele é uma espuma monocomponente. Né, para quem trabalha com aplicação em injeção, sabe que praticamente todos os produtos de injeção são bicomponentes, né, e esse material é o primeiro aqui na MC, que é monocomponente, então o sistema é um produto só, já pronto para uso. Né? E a ideia da espuma é conter o vazamento quando a gente tem elevado fluxo de água. Então, digamos que eu tenha lá uma fissura de um tanque que está em carga e está jorrando água por essa fissura. Então, primeiro eu faço a injeção da espuma, que é um tamponamento temporário, né? Ele é só para conter a água, e depois eu faço a injeção do gel de poliuretano, que esse sim é o que sela a fissura e impermeabiliza aquela fissura, que aqui na MC é o MC Inject 2300 NV. Eu vou colocar aqui mais um pequeno vídeo que mostra esses processos de injeção de uma forma bem ilustrativa, né, e fácil de entender.
Bom, esse vídeo, né, mostrou bem aí os três tipos de injeção, né, que eu comentei, né, por enquanto. O primeiro foi a injeção de EPOX, né, numa fissura para transmissão de esforço, e os dois últimos, o segundo foi uma injeção só do gel de poliuretano, quando a gente não tem muita água, e o último foi a injeção já com a espuma e o gel de poliuretano, que é bem comum quando a gente tem um grande fluxo de água. Uma outra forma também, a terceira classificação, né, aqui dos tipos de injeção, está muito associado a que a gente chama de injeção para impermeabilização ou injeção por área, né, que consiste numa injeção, principalmente em estruturas aí enterradas, onde a gente quer formar uma membrana entre a parede e o solo, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem do lado esquerdo, uma injeção por trás de uma cortina, formando uma membrana entre o solo e essa cortina, muito usado aí em subsolos, poços de elevadores, por exemplo, e nessa imagem aqui do canto direito, né, numa parede de um túnel, né, onde a gente também pode ver claramente aí o processo de injeção formando essa membrana. Eu também tenho aqui um pequeno vídeo para mostrar sobre esse processo, né? E esse aqui é um sistema que a gente chama de gel acrílico. Então, é interessante aí para estruturas enterradas, para as juntas de dilatação, né? Então, ele sempre precisa ser injetado aí contra o solo, né, para a formação dessa membrana. É como se eu pudesse colocar uma impermeabilização pelo lado negativo, né, e assim impermeabilizar a minha parede ou meu poço. Então, é um sistema bem interessante, usado muito aí em obras de túneis e obras enterradas. Esse vídeo, inclusive, mostra uma aplicação numa estrutura enterrada. Bom, pessoal, esse é o outro tipo, né, o último tipo de injeção, né, que é a injeção com gel acrílico, né, como deu para ver no vídeo, né, é muito comum o pessoal fazer impermeabilização pelo lado interno, com um sistema que a água vai penetrar, vai passar pelo concreto e vai esbarrar no impermeabilizante, mas ela vai continuar dentro
do concreto, né? E o gel acrílico permite você perfurar a parede e, através da injeção, formar uma membrana pelo lado externo, né? Então, é algo bem interessante aí para as obras enterradas. Bom, aqui na MC, né, a gente tem aí todos os sistemas, né, não só as resinas, mas a gente também tem as bombas de injeção, os bicos de injeção, seja por adesão ou por perfuração, né? Isso é bem o nosso dia a dia aqui, e é uma linha que a MC é bem pioneira aqui no Brasil dos sistemas de injeção. Bom, continuando aqui para a parte final, né, até porque o pessoal daqui daqui a pouco já está brigando comigo aqui, que eu me estendo muito no tempo, né, a gente tem aqui uma novidade, né, então é uma tecnologia nova que a MC trouxe para o Brasil, né, na qual a gente está executando a nossa primeira obra aqui no Brasil, e é uma obra bastante importante para nós, ela está em fase de execução, né, um projeto aí junto à Sabesp. Até queria deixar aqui meu agradecimento aí à Sabesp pela oportunidade de desenvolver isso, né? A Sabesp é bem pioneira e muito aberta a esses novos processos e essas novas tecnologias, né? Então, essa é mais uma que a Sabesp nos possibilitou, então queria deixar o agradecimento a todos da Sabesp, em especial aí a Adriana, a Gabriela, a Denise, né? A todos, lá o Lucas também, o Gabriel, que é um sistema de impermeabilização também por cristalização, né, que é o Shypex BioSan, né? Ele é um sistema de cristalização, como o Shypex que eu comentei no início da apresentação, né? Porém, ele é destinado a situações de ataques microbiano, né? Então, onde a gente tem a ação de bactérias, ação de gases, como o ácido sulfúrico e o ácido sulfúrico biogênico, né, que está muito presente nas estações de tratamento de esgoto, ali na região acima do esgoto, então dentro de reatores anaeróbicos, dentro de caixas de passagem, até mesmo dentro das tubulações, então principalmente não ali na região onde há o efluente, mas na região dos gases, né? Então é um sistema bastante inovador aqui para o Brasil, e a ideia, né, é que você adicione o Shypex BioSan no seu concreto, na obra nova, ou no caso dessa obra que a gente está fazendo, que é uma recuperação estrutural, então colocando na argamassa de recuperação ou no grout que você está usando para recuperar a estrutura, né? E ele tem uma capacidade de neutralizar o ataque das bactérias que potencializam esse ácido que já existe, né, em virtude da liberação do H2S pelo efluente, né, e em combinação com o oxigênio e com essas bactérias, acaba potencializando esse ataque químico e destruindo o concreto, né? Com certeza, dentro de uma estação de esgoto, o local mais crítico, né? E aonde a gente já viu diversas obras com problemas nas primeiras idades, né? Obras construídas em curto prazo e já com problema de corrosão, principalmente na região dos gases das estações de tratamento de esgoto, né? Então, é uma solução nova, né, que dispensa aí a formação de um revestimento, né, e pode ser utilizada principalmente em situações onde há uma maior agressividade química, seja para confecção de tubos, construção de tanques, fossas e por aí vai. Então, a ideia, né, desse produto, né, que ele tem um sistema de cristalização dentro dele, como o Shypex, né, tem um antibactericida, né, então ele impede aí a formação da concentração de bactérias sobre a superfície do concreto, né, então até esse gráfico ao lado mostra isso, né, que ele impede aí a concentração de bactérias sobre a superfície do concreto, e consequentemente ele impede a formação do ácido sulfúrico biogênico, e assim ele protege o concreto e dá maior durabilidade, né? Então, acho que é um sistema bem inovador, né, aqui no Brasil, né? A gente está fazendo aí a primeira obra, né? A gente vai monitorar isso, lógico, né? A gente tem as experiências de fora, dos nossos colegas do Canadá e dos Estados Unidos, né? E os resultados são excelentes, né? E a gente espera que a gente consiga ter bastante sucesso nesse sistema aqui no Brasil também. Tá? Eu vou colocar um vídeo, né, que ele explica um pouquinho de como esse
esse sistema funciona, né, o Shypex BioSAN, né, ele infelizmente ainda está só em inglês, né, mas vocês vão ver que a ideia, né, desse sistema é realmente impedir a proliferação das bactérias na superfície do concreto e, consequentemente, reduzir o ataque do ácido sulfúrico biogênico. Né? Então, você tem no mesmo produto a impermeabilização do sistema Shypex, né, trabalhando, como eu mostrei lá, nos poros e capilares, e essa nova tecnologia contra os ataques bactericidas. Né? Então, esse vídeo mostra um pouquinho disso, né? E eu espero que em breve aí a gente possa trazer mais detalhes desse projeto, publicar em artigos em revistas técnicas o sucesso dessa utilização. Microbial-induced corrosion, or MIC, is a sewage-related concrete corrosion and degradation process. MIC shortens the life expectancy of critical infrastructure, causing high maintenance costs for governments and utility owners around the world. Hydrogen sulfide forms in slow-moving sewage, and especially at more turbulent locations, is released into the airspace within the concrete structures. Thiobacillus bacteria ingest the hydrogen sulfide and metabolize it, creating concentrated sulfuric acid. The sulfuric acid is then excreted through the cell wall and corrodes the concrete. The acid attack also produces sulfates, which diffuse into the concrete and react expansively, causing further degradation. Zypex Biosan C500 is a concrete admixture that combines two protective strategies into one. First, a powerful antimicrobial component that stops the Thiobacillus bacteria from developing. And without the Thiobacillus bacteria, there is no acid and thus no corrosion. Second, Zypex's unique crystalline component that defends concrete from groundwater infiltration or sewage exfiltration and makes the concrete resistant to sulfate and chloride attack. Unlike other antimicrobial additives, the Biosan technology has a unique two-stage kill mechanism that destroys the cell wall of the bacteria, as well as their ability to reproduce, thus killing the bacteria population on the concrete. Biosan C500 is a permanent treatment. This unique antimicrobial is a mineral solid-based technology that is embedded within the concrete and cannot be washed away or diminished over time, and will reactivate to heal cracks that may occur in the future. The Zypex Biosan C500 technology is environmentally friendly and has been approved by the Environmental Protection Agency. Indeed, this new antimicrobial technology is formulated from materials found in everyday life, and Zypex admixtures are easy to use as they are added to the concrete at the time of batching and have no adverse effects on the concrete. They simplify the precasting and construction process, at the same time improving the Bom, esse vídeo, né, pessoal, fala um pouquinho aí sobre a tecnologia, né, do BioSAN, né, mas só fazendo um pequeno resumo, né, ele fala no início aí com relação a todos os custos que as empresas têm com a manutenção de estruturas, de tubulações em decorrência dos ataques dos ácidos, né, e ele mostra ali que nos locais onde há chegada do esgoto, principalmente nas caixas de passagem, onde há uma maior turbulência, né, a gente tem uma maior concentração aí de gás sulfídrico, né, que é aquele H2S, e a gente vê muito isso, né, nos postos de visita e nas tubulações, principalmente nos trechos próximos aos postos de visita, que é onde a gente tem uma maior concentração do ataque, porque também, além dessa turbulência, a gente tem mais oxigênio, né, e com isso a gente também tem uma bactéria, que é o Thiobacillus, que potencializa esse ataque químico, né, gerando um ácido sulfúrico biogênico,
e esse ácido sulfúrico ele consome, né, e a pasta de cimento e permite, né, a entrada do gás através das microfissuras e dos poros do concreto e, consequentemente, afetando as armaduras. Né, o Shypex Biosan, né, ele tem dois princípios, né? O primeiro é o da cristalização, né? Como eu falei lá das fissuras, e o segundo, né? De um antibactericida impedindo o desenvolvimento do Thiobacillus, dessa bactéria, né? E consequentemente protegendo o concreto, né? E aí ele comentou no final que ele pode ser usado aí é fácil para ser usado, pode ser adicionado na usina ou em elementos pré-fabricados, e então a gente considera que é uma excelente novidade aí e que a gente espera colher bons frutos aí dentro do saneamento, pensando principalmente na durabilidade das estruturas em ataques mais severos, como na parte do esgoto. Bom, essa é um pouquinho aqui, algumas fotos, né, dessa obra que a gente está em desenvolvimento com a Sabesp. Então é uma recuperação, né, então tem uso de argamassas poliméricas, graus e do Biosan. Então esse é o primeiro projeto aqui no Brasil. Aqui algumas fotos do pessoal executando essa recuperação, e dentro dessa argamassa e dentro desse microconcreto, ele recebeu a adição do Shypex Biosan, né? Então, aqui a gente tem lá a embalagem lá na obra, e esse concreto que foi utilizado aqui, esse microconcreto, que também é um produto da MC, ele recebeu a adição do Shypex Biosan. Essa obra está em execução, deve ficar pronta aí nos próximos meses, e aí provavelmente a gente traga mais novidades aí em breve. Algumas referências de obra, pessoal, só para a gente finalizar aqui. Né? Trouxe aqui uma obra do Canal do Sertão, lá no Nordeste, que a gente teve aí grandes trechos com a utilização do Shypex Admix, né, adicionado no concreto, o Shypex concentrado e modificado, e também o MC-RIM, como eu mostrei numa foto anterior. Então, um grande projeto que a MC participou e participa. Né? A gente até ganhou um prêmio aí por conta dessa obra junto à Shypex Internacional, né, como projeto do ano. Aqui também uma obra bem interessante, que a gente teve bastante alegria de participar aí, né, um projeto da Et Barueri, aqui em São Paulo, junto à Sabesp. Também houve impermeabilização dos tanques novos e o sistema de injeção em alguns tanques antigos, né? Então são duas obras aí que a gente participou, né? Essa é uma obra aí de mais de 100 mil metros quadrados de impermeabilização, e a gente conseguiu apoiar, né? Eu trouxe então esses dois projetos para a gente finalizar, né? Eu deixei aqui, vocês vão receber aí o link dessa apresentação, né? Então é possível vocês também baixarem aí os nossos folders. Esse é um folder específico para saneamento, que na minha opinião ficou excelente. Esse folder tem soluções para cada estrutura dentro de uma ETA, dentro de uma RET, né? Então tá bem interessante esse material. Né? E aí, pessoal, antes de eu me despedir, né, eu deixo aqui também todos os nossos canais, os meus contatos, caso alguém queira falar comigo depois, tem meu e-mail, meu celular, né? E eu queria também aproveitar para responder algumas perguntas, né, aqui que chegaram através do nosso chat, né, e o Augusto aqui do nosso marketing gentilmente me encaminhou para que eu pudesse responder, né, pessoal? É claro que eu particularmente gosto daquela interação, né, ao vivo, de alguém perguntar e eu poder responder, mas nessa plataforma a gente responde através dessas mensagens, e eu vou ler aqui as perguntas e vou tentar contribuir aqui com as respostas. Bom, a primeira aqui foi do Marcos Romano, né? Ele perguntou se a MC tem produtos para recuperação interna de tubulações, seja água ou de esgoto, né? Então, obrigado, Marcos, pela pergunta. A gente tem uma linha voltada para isso, né? Além da gente ter aí todas as argamassas cimentícias para tubulações de maior diâmetro, a gente tem uma linha de resinados, né, que é utilizado aí para recuperação de estruturas, seja aquelas que a gente consegue entrar, ou aquelas que a gente tem que fazer por um método
não destrutivo, né, como um CIPP. Então, a MC possui essas resinas, ela até tem uma outra linha chamada Ombran, onde você pode encontrar esses materiais, que é um sistema que estava ganhando bastante espaço aqui no Brasil, né? O pessoal faz muita aí revitalização agora de tubulação e a gente consegue ajudar. O Alexandre fez aqui uma pergunta, o Alexandre Moreira. Para maior garantia, poderia realizar os 2 tipos de cristalização, no concreto e também como pintura? Alexandre, isso é uma pergunta bastante frequente, né, que a gente tem aqui na MC, né, e assim, na verdade, se você faz a adição na peça, né, coloca ela na forma de adição, você não precisaria fazer a forma de pintura, tá? Então, há uma certa redundância aqui. Então, sim, a gente considera que se você fez a forma de adição, não necessariamente você precisa fazer na forma de pintura, tá? Então, geralmente, ou um ou outro, tá? A Gabriela Cone, a aplicação de pintura de Xypex ajuda na estabilização da reação do íon cloreto? Essa é uma pergunta boa, Gabriela, e é assim, quando você faz a pintura com o Xypex, né, ele vai ajudar a impedir, né, a penetração de novos íons cloreto, né, mas o que já está dentro da estrutura, de certa forma, ele ainda vai continuar agindo, né, porque ele já está lá dentro. É claro que ele vai ter menos combustível para penetrar e para ir mais nas profundidades ou se aproximar próximo da armadura, porque o Xypex vai diminuir aí a umidade, né, que é um dos veículos de migração do cloreto. Mas se o cloreto já está lá dentro, né, ele pode sim gerar corrosão, tá? Então, o ideal é que você remova, né, essa espessura que já foi danificada ou que já foi contaminada pelo íon cloreto, faça uma nova recomposição, como argamassa polimérica, por exemplo, e aí sim aplique o Xypex. Tem mais uma aqui do Alexandre Moreira. Esse processo de cicatrização pode ser mais rápido ou mais lento de acordo com a espessura do concreto? Legal. É assim, se você aplica na forma de pintura, né, ou seja, você tem um concreto pronto e você aplica o Xypex na superfície, né, ele vai penetrar, ele vai migrar para dentro dos poros do concreto. É claro que isso vai demorar um tempo um pouco maior e, dependendo da porosidade do seu concreto, ele vai atingir uma profundidade maior ou menor, né? Agora, no caso de você adicionar ele já e deixar ele adicionado em toda a peça, aí não, né? Porque você tem todo o princípio ativo em toda a sua espessura, tá? Então, essas seriam as principais diferenças. E aí, aqui, emendando numa outra pergunta sua, Alexandre, até obrigado aí por mais uma pergunta. A fita hidroexpansiva, uma vez expandida, ela não retrai novamente? A fita é assim, se ela expandiu, ela não retrai, ela não vai diminuir e voltar ao seu estado normal. Então, ela expande uma vez e bloqueia a passagem da água. Então, ela não consegue, ela não vai voltar ao estado normal e expandir de novo. Ela vai expandir uma única vez. O Diogo fez uma pergunta aqui também, se todos os produtos existem disponibilidade nas 2 fábricas aqui da MC no Brasil, né? A gente tem uma fábrica aqui em São Paulo e uma fábrica lá no Nordeste, em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. A gente fabrica, né, a maioria dos produtos aqui na fábrica de São Paulo, né? A gente já fabrica alguns na fábrica do Nordeste, mas a gente tem disponibilidade de todos os materiais lá na planta do Nordeste, né, quando possível, né? Claro que às vezes o que pode demorar um pouco mais o prazo de atendimento dos produtos, mas todos podem ser comprados também pela estrutura do Nordeste. Eles são fabricados aqui e eles migram aí para a fábrica do Nordeste. Bom, o Tiago
O Aro fez uma pergunta, né? Ele perguntou sobre se a aplicação do Shypex Biosan substitui a aplicação do Shypex Admix C500, somando a ele essas características antibacterianas. A resposta é sim, tá, Thiago? Ele dentro do Shypex Biosan, ele já tem dentro dele o Shypex Admix C500. Tá? Então, a resposta é sim, tá? Porém, há uma questão de custo, né? Então, realmente, em estruturas que não sofrem ataques bactericidas, acho que não seria necessário o uso do Biosan por uma questão de custo, mas, em si, aplicando o Biosan, ele já tem a característica do Admix C500. Uma outra pergunta aqui da Gabriela Cone. Gostaria de saber se o gel acrílico pode ou é usual para fazer injeção entre a laje da cobertura e a manta asfáltica. Legal. Essa é uma prática, Gabriela, que o pessoal faz muito, aí, principalmente em obras residenciais, para evitar quebrar o piso, gerar desconforto, principalmente, por exemplo, num prédio de apartamentos, onde você tem um vazamento vindo do andar de cima. Né? Então, pode ser feito, tá? Pode ser usado o gel acrílico, e é usado o gel acrílico para fazer esse tipo de situação. O que a gente pede só é que o gel acrílico não fique exposto ao sol. Né? Ele não pode ser, por exemplo, aplicado numa junta de uma calçada, por exemplo, porque ele exposto ao sol, ele ressecaria. Tá? Mas ele, embaixo de uma manta asfáltica, embaixo de um piso, né, protegido, ele pode ser usado. Tá? E ele é bastante usado em obras residenciais, mas também poderia ser usado numa cobertura de um reservatório, por exemplo, que tem manta asfáltica. Né? O Márcio Souza perguntou também, a restauração de reatores de esgoto é possível com essa linha? Vai ter um dia que vai ser desativado e queria saber qual. O Márcio, eu acredito que você tenha falado aqui com relação ao Biosan, né? Assim, ele pode ser restaurado, então é parecido com o que a gente está fazendo na obra aí junto à Sabesp, né? Ele pode ser adicionado nos materiais de recuperação desse reator, como no seu caso, né? E ele vai ter o princípio ativo lá, né? A gente ainda não tem aí estudos, né, que mostrem o final da funcionalidade do antibactericida, entendeu? Mas com certeza para a gente ter aí uma durabilidade aí superior a 10 anos, com certeza. Aqui tem uma também do Cristiano Martins Quintão, né? Josenias, boa tarde, excelente apresentação, parabéns, obrigado. Gostaria de tirar uma dúvida para tratamento de um vazio sobre laje de fundo do reservatório, devido ao vazamento. Com o uso do gel acrílico, a formação de bulbos sobre a laje, sobre a superfície horizontal inferior, sem tanto consumo de gel? Deixa eu só ver se eu entendi. Você tira uma dúvida para o tratamento de um vazio sob a laje de um fundo reservatório, devido ao vazamento. Com o uso do gel acrílico, a formação de bulbos sobre a superfície horizontal, sim. Tá, assim, se eu entendi direito, acho que deve ter tido algum vazamento, né? E que gerou alguns vazios aí no fundo do reservatório, né? Quando a gente tem grandes vazios aí no fundo de reservatório, geralmente o gel acrílico ele não é a solução mais indicada, né? Porque ele não tem esse efeito expansivo. Então você teria que ter um consumo grande de material para preencher esses vazios. O que a gente recomenda, né? Ou você utiliza uma injeção, vamos dizer assim, de um material cimentício para preencher os vazios, né? Ou uma injeção de poliuretano expansivo, né, aí de forma controlada, né, para que você, através dessa injeção de poliuretano, consiga preencher os espaços vazios e ter sustentabilidade, né, para o seu reservatório. Na prática, o que eu vejo o pessoal injetando muito material cimentício e às vezes fazendo só uma injeção complementar, né, principalmente para os locais de mais difícil acesso com o poliuretano, tá? Mas não o gel acrílico, ok? O gel acrílico acaba que ele entra, né, depois,
depois. Então, por exemplo, você fez a injeção do cimento, ou da calda de cimento, preencheu os maiores vazios, e aí para formar essa impermeabilização, vamos dizer assim, na face inferior da sua laje, aí sim faria a aplicação do gel acrílico como um impermeabilizante, e não como um material de preenchimento. Legal, pessoal, acho que eram essas as dúvidas, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer aí a todo mundo, né, pela participação. Deixo aí os nossos contatos, né? A gente tem uma equipe aqui à disposição de vocês para atender no que vocês precisarem, tá? Contem aí comigo, com o time da MC, e participem aí dos próximos MC Fóruns que a gente tem, já tem uma agenda aí no nosso site, tá? E vai ser sempre um prazer falar com vocês, né? Espero que por pouco tempo por aqui, e que em breve a gente possa se encontrar lá na nossa fábrica e ter uma proximidade, uma comunicação ainda melhor, tá bom? Um forte abraço, pessoal, tudo de bom aí, um abraço.